Agora, o doutor Paulo Egídio já está conectado com a gente, ele que é urologista. A gente vai falar sobre a saúde masculina, mas também, você mulher que está ouvindo a gente agora pela Rádio Bandeirantes, o do Bom e do Melhor, mande suas perguntas sim, porque eu acho que a mulher também, né, doutor Paulo Egídio, tem um papel importantíssimo quando o assunto é também lembrar seu marido, seu parceiro, do que ele tem que fazer, que é se cuidar, né? Bom dia, como vai, doutor Paulo? Será que não está ouvindo a gente? Vamos refazer aqui a conexão. Agora, não. Vamos tentar de novo? Ouvindo, Ah, ele tá na Está nossa... ouvindo, doutor Paulo? Sim, as mulheres têm um papel fundamental na saúde masculina, porque vocês se cuidam muito mais desde jovem, vão ao ginecologista, se cuidam e servem muitas vezes de exemplo para nós homens. Agora, você sabe, mais do que eu, né, doutor Paulo, que o homem tem medo de ir ao urologista. Ontem eu estava conversando com o da Atena e estava falando que hoje a gente já está conversando sobre isso. E ele falou, mas a maior parte dos homens tem medo de ir no urologista porque acha que aquele tal exame de toque vai acabar com a masculinidade dele. E é uma grande bobagem. Eu falei, gente, da Atena, você tem razão, a Atena tem razão em dizer isso. Mas é uma grande bobagem, porque a mulher, quando vai ao ginecologista, gente, tem uma coisa que não é agradável aquele exame. E a gente faz do mesmo jeito. Tem que mudar esse preconceito, né, doutor Paulo? Esse medo. Com certeza. Eu acho que a posição ginecológica para vocês serem examinadas, e fazem todo ano também, é uma posição desagradável do ponto de vista, assim, íntimo, né? Mas a gente tem que pensar na saúde como um todo, porque promoção de saúde é promoção de uma vida melhor, de uma qualidade de vida melhor, manter a família. Então, muito além desse preconceito, existe a preservação da vida e da saúde, que eu acho que está em primeiro lugar. Ainda mais em época de pandemia, a gente tem que valorizar mais a vida ainda. É verdade. Agora, vamos começar explicando o que é a próstata do doutor. Sabe por quê? Muita gente, a gente acha que todo mundo sabe, não sabe que é um órgão interno pequenininho e tão importante para a saúde masculina, né? Então, nós temos a bexiga, que acumula urina, e logo abaixo da bexiga tem essa glândula, logo abaixo da bexiga tem a glândula, que é a próstata, que parece uma castanha. Ou uma maçã pequenininha, uma maçã. Então, essa glândula, ela tem uma função de produzir parte do sêmen para nutrir os espermatozoides e também na função ejaculatória e reprodutiva. E, ao mesmo tempo, como o canal que esvazia a bexiga passa dentro da glândula, ela tem um papel fundamental na nossa micção, para a gente urinar. Se a glândula crescer e pressionar o canal chamado uretra, dificulta o esvaziamento da bexiga. Então, isso quer dizer, um dos sintomas. Então, os homens estão ouvindo a gente agora. Os homens estão ouvindo a gente agora pela Rádio Bandeirantes, as mulheres também, obviamente, mas os homens, nesse caso, mais ainda, têm que ficar atentos para ver se você, quando vai fazer xixi, você sente uma certa pressão, ou você tem que frequentemente fazer o xixi, porque pode ser um sinal, então, que esse homem tenha essa próstata um pouco aumentada, já que pressiona essa saída da urina, né? A pressão na saída da urina, ela reflete num esforço da bexiga para conseguir esvaziar a urina acumulada na bexiga. Então, a bexiga vai ter que trabalhar mais num regime de alta pressão para vencer a resistência da próstata crescida. Isso gera sintomas irritativos, que a gente chama, e obstrutivos. Os sintomas obstrutivos é a diminuição do jato, uma frequência, e os irritativos é uma frequência maior de ir ao banheiro, seja diurna, seja noturna, uma necessidade, às vezes, urgente de ir ao banheiro, senão não consegue segurar a urina. Então, tudo isso são sintomas que a gente chama irritativos. E obstrutivo é a diminuição da pressão do jato.
Olha, o Marcelo Carvalho mandou uma pergunta para a gente aqui pelo nosso canal do YouTube. Por sinal, você quer também assistir o Do Bom e do Melhor, vai no canal do YouTube, entra lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes, põe ao vivo, você vai ver a gente ali. O Marcelo diz o seguinte: já sou quarentão e fiz exames, toque e ultrassom. O médico diz que quando pediu o exame, que viu que estava um pouco inchado. A próstata estava inchada. Depois de exames, ele disse que está tudo bem. Ele disse se de fato pode acontecer algo assim. Pode, doutor Paulo? O exame, ele achou que tivesse inchada no exame de toque, fez ultrassom e viu que estava normal? O toque é mais preciso, muitas vezes, que a ultrassonografia feita pelo abdômen, por cima. Porque o toque você vai ver o que é real no tamanho, por referências com vários exames anteriores. O urologista tem a capacidade de ver se ela está aumentada no toque. E às vezes na ultrassonografia feita pelo abdômen, ela pode, se não for um aumento muito grande, ela pode dar eventualmente normal no ultrassom e no toque a gente percebe que ela está um pouco aumentada. Agora, Kátia, aumento de próstata... todos nós homens, ao longo da vida, praticamente 80% a 90% de nós homens, vamos ter aumento de próstata ao longo da vida. Esse aumento... Mas isso só quando atinge uma idade mais avançada? Não, já nessa idade, não? Muitos homens já já novo, têm a próstata aumentada. Então, essa próstata aumentada não quer dizer que ela passou a ser um problema. Se ela não estiver fechando o canal da urina, ela cresceu mais para fora e não obstruiu o canal da urina, isso não reflete em obstrução, não reflete em problemas irritativos da bexiga, como eu falei, mas ela é apenas uma constatação de um aumento que não precisa nem ser medicada, por exemplo. Que é benigno. O que a gente busca fazer no exame periódico é detectar a presença do câncer de próstata no seu início. O Rodrigo tem uma pergunta para o doutor Paulo, né, Rô? O câncer de próstata, às vezes, aparece na glândula aumentada, porque 80-90% dos homens ao longo da vida vão ter hiperplasia benigna da próstata, que é aumento benigno da próstata. A gente já vai falar do câncer, só para a gente não misturar, doutor Paulo, até para os homens aqui, está chegando várias perguntas para a gente já esclarecer as dúvidas. O Rodrigo quer perguntar, né? Doutor Paulo, bom dia, o Rodrigo. Doutor Paulo, chegou uma pergunta aqui do Marcelo, que é a mesma que eu ia fazer. O PSA, ele substitui o exame de toque ou não? O PSA, ele só é um complemento? O PSA é um exame de sangue, que você retira o sangue para fazer igual faz colesterol, faz a glicemia, o açúcar no sangue. Você retira o sangue e dosa o PSA. O PSA é produzido normalmente pela próstata. A concentração de PSA que nós eliminamos na hora que ejaculamos no sêmen é uma concentração muito alta. Agora, parte desse PSA, que é o antígeno prostático específico, cai na corrente sanguínea. E por isso que a gente mede ele no sangue. Agora, aumento de PSA não é específico para o câncer da próstata. As patologias benignas também aumentam o PSA. Também aumentam. Aumento benigno da próstata. Se tiver uma infecção na próstata, chamada prostatite, igual que a gente tem, por exemplo, na amígdala, amidalite, tiver uma prostatite, o PSA pode ir lá em cima. E é uma doença inflamatória infecciosa. Então, o PSA não é específico para câncer. Ele pode dar um indício. O PSA, ele é um indicativo que algo na saúde masculina não está bem, né? Então, ele indica, olha, vai checar porque algo não está bem. Chegou uma dúvida aqui do Renato Marques. Mas não quer dizer que é câncer. Que diz o seguinte: qual o motivo que eu toda vez que vou fazer xixi demora um pouco mais? Acho que demora um pouquinho mais para ele conseguir urinar. Pode ser algum sinal de problema na próstata, doutor, ou não? Pode ser em função de um aumento na próstata, mas um aumento benigno, não necessariamente maligno, e que isso, se não causar um problema assim no dia a dia, não necessariamente precisa medicar. A gente, na verdade, eu digo que a gente não medica o jato, a gente medica os sintomas, se aquilo incomoda o paciente. Então, hoje tem várias medicações que relaxam a próstata
ou até diminui o volume dela, que facilita urinar, mas tem que isso ser desagradável ou aborrecer o paciente e atrapalhar o convívio social para a gente medicar. Tá bom. Senão, segue normalmente o fluxo, fazendo os exames para ver se não é nenhuma alteração mais séria que pode acontecer, né? Outra dúvida que chegou do Dair é a seguinte, ó, doutor. Estou sentindo dores ao urinar bem fraquinho. Isso está relacionado com alguma alteração na próstata ou não? Pode ser. Porque o canal que esvazia a bexiga, ele começa na bexiga e termina na ponta do pênis. Todo esse canal é chamado de uretra. Só que a uretra, ela tem um trajeto dentro da próstata chamado uretra prostática, ou tem um trajeto até sair na ponta do pênis. Então, qualquer obstrução na uretra, não necessariamente na uretra prostática, vai refletir nesses sintomas. Então, o diagnóstico diferencial desse problema que ele refere será que é um problema na próstata ou é um problema na uretra, em qualquer trajeto dela, que está gerando esses sintomas? E isso o urologista vai fazer o diagnóstico diferencial. Agora, o doutor começou a falar do que muitas vezes mais incomoda, eu acho, o homem, que é a tal possibilidade de estar com um câncer na próstata. Porque aí a gente entra com vários pontos importantes. Toda vez que a gente recebe um diagnóstico de câncer, aí a gente fala, puxa, ninguém está preparado, porque a gente já pensa numa evolução negativa da doença. Para o homem mais ainda, porque além desse medo, tem o medo de você ter que operar e também depois não conseguir ter uma ereção. Isso, de fato, do seu ponto de vista em consultório, é o que mais incomoda o homem? Talvez por isso que ele não vá ao médico? Não vai porque, no meu entender, não existe uma rotina como vocês mulheres têm, desde cedo. O homem, ele acaba tendo que ser ensinado, a partir dos 40, 45 anos, a ir ao urologista com frequência, anual, por exemplo. Então, isso já é um prejuízo, porque ele não teve aquela rotina desde jovem. Mas também ele tem um medo de ter um diagnóstico de câncer. Na verdade, o objetivo do exame periódico da próstata não é propriamente prevenir o câncer. O câncer vai vir de qualquer maneira, independente se você fizer o exame ou não, por exemplo. Só que o objetivo do exame periódico é detectar o câncer precoce. Ou seja, eu faço o diagnóstico quando o câncer é pequeno. E aí os tratamentos são curativos. Agora, a cirurgia da próstata, a prostatectomia radical, que é um dos tratamentos curativos para o câncer de próstata, precisa detectar o câncer no início. Senão a cirurgia não resolve mais. Mais e complicada o câncer já fica, né? para outra parte do corpo. Oi? Eu falei que fica mais complicada a cirurgia ainda, quando está no estágio mais avançado da doença, né? E para preservar a potência, a ereção, quanto menor for o tumor e a cirurgia for mais fácil, maiores são as chances de preservar a potência, a ereção. Agora, Kátia, o problema erétil hoje, que tanto... o problema erétil da ereção, que tanto deixa o homem preocupado, esse problema também tem tratamento. Sim, é verdade. Tem as próteses, né? O problema erétil, existem os comprimidos, que desde 1998 já tem vários comprimidos disponíveis. Existem as injeções que fazem na base do pênis, que o paciente se auto-injeta, nem todo mundo gosta. E também existem as próteses penianas. Assim como as mulheres põem a prótese na mama, o homem pode colocar a prótese no pênis, né? Verdade. E a gente já fala sobre isso. A prótese no pênis, ela não perde sensibilidade, não perde o prazer, apenas vai dar a resistência, firmeza que ele deixou de ter ao longo da vida. Né? Ou seja, não só para os tem homens tratamento. Então isso não é motivo para não procurar ajuda. É verdade, não só para os homens que perderam a ereção em função de um câncer, mas homens que podem ter outros problemas de saúde que acabam com o tempo perdendo a ereção, as próteses e assim os outros, o remédio, a injeção também acabam ajudando, né? A gente tem algumas perguntas que chegaram por WhatsApp, Danilo. Vamos ver a primeira delas? Vamos lá, Kátia. Bom dia, Kátia. Bom dia, pessoal da Bandeirantes.
Eu sou um desses que realmente não vou no médico para fazer exames preventivos. Eu gostaria de perguntar para o doutor aí, o urologista, quais os exames preventivos que a gente deveria fazer, ou anualmente, ou a cada 5 anos, ou qual que é a melhor maneira de a gente poder se prevenir, tá bom? Obrigado e um bom final de semana a todos. Olha, obrigada ao nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ele não falou o nome, mas, doutor Paulo, Rodrigo. quais os exames preventivos? É Rodrigo? Rodrigo Quais de os Santos. exames que... Ah, que legal. Um beijo para você, Rodrigo. Quais os exames que os homens têm que fazer e qual a frequência que o homem tem que ter de ir ao urologista, evitando aí esses problemas? Então, a pergunta do Rodrigo foi muito boa, porque ela é bastante abrangente. Isso vai depender, Rodrigo, da idade de cada homem. No meu entender, o homem deveria fazer uma avaliação com o urologista ainda pré-nupcial, até antes de se casar, para avaliar se ele tem um problema de varicocele, se ele tem um problema de testículo, que são tratáveis, até para que ele evite uma fertilização assistida, não conseguir engravidar a esposa, ou seja, ele tem um exame pré-nupcial para ver se tem algum problema detectável que seja solucionável antes de vir a ter problema de uma fertilidade junto conjugal. Mas, como a gente está falando em próstata, a gente tem que pensar já no homem de forma preventiva, já numa idade mais avançada, 40, 45 anos, procurar o urologista para fazer o exame periódico da próstata. A gente tem que imaginar que o urologista, ele é como um exemplo do ginecologista. O ginecologista é um médico de mulher, o ginecologista não vê só vagina, útero, ovário. O urologista também não vai ver só próstata e bexiga. Ele vai pedir um exame, às vezes, de rotina, por ser médico do homem, para avaliar colesterol, encaminhar para o cardiologista para fazer um exame cardiológico. Se eventualmente está numa fase de câncer intestinal, pedir eventualmente uma colonoscopia, depois encaminhar para o proctologista. Ou seja, o urologista é um clínico do homem, e que tem que entender que nessa avaliação ele também não vai só ficar focado na próstata. Ele também vai procurar fazer uma avaliação mais global do homem como um todo e encaminhar para a prevenção de vários tipos de problemas que aparecem com o avançar da idade, que são problemas na próstata, são problemas de câncer intestinal, de problemas coronarianos, com risco de infarto, quer dizer, muitos problemas, Kátia, de homens que referem, mesmo que não operaram a próstata, que referem problemas de ereção, e que muitos só vão na farmácia e compram o remédio e tomam. O problema de ereção aparece às vezes 5 anos. Sem receita médica, sem avaliação. Às vezes o problema de ereção, ele é um marco inicial de um problema coronariano, uma obstrução coronária, que o homem pode infartar a qualquer hora. Só que ele está preocupado só com a ereção, então ele sai tomando um remédio e não faz uma avaliação cardiológica sequer antes de tomar esse remédio, por exemplo. Né? E aí o problema é que esse homem pode ter um ataque cardíaco, né? Hoje, para você ir para uma academia, a maioria das academias exige pelo menos um exame ergométrico, um exame cardiológico, para ver se você não tem uma obstrução coronariana. E aí ele tem a disfunção erétil e nem sequer faz um exame cardiológico antes de tomar esses remédios. Quer dizer, aí falar, ele tomou esse remédio e morreu do remédio. Na verdade, ele não morreu do remédio, ele morreu porque ele já tinha uma insuficiência coronariana e não foi feito diagnóstico. Ele estava querendo resolver só o problema de ereção. Um exemplo. Né? Então, é importante... E esse é um dos grandes problemas. É importante enxergar a prevenção de uma forma mais global, em termos de saúde global. Saúde coronariana, saúde sexual, saúde prostática, saúde para prevenção de outros tipos de câncer. E assim, eu acho que o homem tem que passar a enxergar diferente a forma que ele vai conduzir, mesmo porque ele tem uma responsabilidade de manter a família, educar os filhos e tudo mais. E ele precisa cuidar da saúde, porque senão ele vai... E quem que fica para cuidar dessa estrutura familiar, não é? É verdade, é verdade. Eu acho que um dos problemas que a gente tem, doutor, é que a gente vem de anos de um machismo muito forte, né? Então,
Pô, você vai fazer o exame de toque, vai deixar de ser homem. Tem aquelas brincadeirinhas bestas, aquelas né? Brincadeiras que nossos pais, nossos avós, nossos amigos faziam, entendeu? Então, ir a um urologista, a gente mexe com coisas que são muito fortes para o homem, tanto a impotência quanto a próstata, o exame. O exame de toque. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a quebrar com o tempo, porque o prejudicado é o homem, né? O prejudicado é a família, por você não conseguir fazer não tem uma saúde plena, né? Exatamente, é isso. Você tocou num ponto que eu vou fazer um comentário. Você vê essa não ida periódica e promover a saúde sexual, prostática, como eu falei e tudo mais. Se ele fizer um diagnóstico de câncer avançado da próstata, sabe qual é o tratamento do câncer avançado da próstata? Qual? É castração. É a castração, Então, ou cirúrgica, removendo o testículo, ou farmacológica, dando remédio para não deixar o testículo produzir hormônio. Ou seja, muito pior que fazer um diagnóstico precoce de próstata no tratamento ativo. Se ele adia e faz um diagnóstico de câncer tardio da próstata, ele vai ser castrado. Você quer a pior coisa que ser uma castração para o homem? Ou seja, isso é terrível. Evitar um exame periódico, ele está evitando uma castração e uma doença avançada. Sim, sim. Porque se ele tiver doenças, o homem às vezes tem medo do diagnóstico, mas é uma grande bobagem, isso serve para homens e mulheres de qualquer idade. Se a gente vai no médico, assim, vou no médico, ele descobre tudo. Eu falo, descobre. Ele descobre que eu nem sei que tenho. Claro, você não sabe, mas a doença está lá. Não é que você vai no médico, de repente você adquire a doença porque você foi no médico. Então, quanto antes a gente receber o diagnóstico correto, melhor, porque assim você consegue fazer um tratamento, por mais difícil que seja, e tem um bom resultado do que esperar, né, doutor, quando já tem uma metástase e que fica difícil e muitas vezes compromete não só a castração, como o doutor disse, mas muda completamente a qualidade de vida dessa pessoa, né? Com certeza. Homem gosta de carro, Kátia. Ele leva o carro dele para trocar óleo, ele não deixa às vezes passar, entendeu? E ele é incapaz de fazer a prevenção nele mesmo. Que quem vai usar os bens materiais que ele adquiriu ao longo da vida, por exemplo. Ou seja, investimento na pessoa é um dos maiores e melhores investimentos que muitos homens já declararam para mim. Quando eu coloquei uma prótese peniana no homem que não tinha ereção suficiente, os remédios não funcionavam, eu já ouvi por várias vezes falar, doutor, esse foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Foi melhor que eu comprar o meu apartamento, melhor que comprar o carro, que é o investimento na pessoa. Todos nós já tivemos experiência de investir na gente, o quanto foi prazeroso. Não é? É verdade. Ainda mais investir quando você tem a possibilidade. Estética, investir na saúde. Oi? Sim, ainda mais quando você tem a possibilidade de ter uma mente aberta, como a gente está falando aqui, e a gente começar a enxergar o que de fato faz diferença na vida da gente, né? E como que o bem mais precioso que a gente tem de verdade é a saúde. Então, tem que buscar sempre estar pronto para receber o diagnóstico, mas mais do que isso, Marcelo está citando um exemplo aqui, o Marcelo que é do Rio de Janeiro, que o pai dele morreu de câncer de próstata. Ele disse que foi terrível e ele começou a ver a situação dele aos 35 anos, bem antes até do que muitos homens vão aos 40 ou 45. Então, não vamos esperar ter casos na família para a gente poder resolver. Mas quem já tem casos na família tem que ser redobrada, né, doutor? Exato. Quem tem casos na família tem 3 a 5 vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata. Quem tem casos familiares. E aí deve começar a procurar o urologista a partir de qual idade, nesse caso? Se pai, irmão, tio teve câncer de próstata? A partir dos 40. Mas 40? Se ele fizer uma rotina, se ele for fazer uma rotina de exame periódica, inclua pelo menos um PSA. O PSA não é específico para câncer, mas se o PSA tiver aumentado, já é algum indício que alguma coisa não está bem na próstata. E aí já começa a se cuidar. Olha, gente, queria agradecer demais a participação de todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu sei que teve muita pergunta aqui que a gente não conseguiu responder diretamente, mas indiretamente tudo foi dito. Passar os contatos do Dr. Paulo Egídio, que é urologista, porque assim você que está com a gente aqui pela Rádio Bandeirantes pode também ver ali pautas super legais, temas que ele aborda e explica de um jeito fácil no site, que é o www.drpaulo, de Dr. Paulo, drpaulo.com.br.
Posso passar o telefone da clínica também, doutor Paulo? Pode, mas eles acessam pelo site, Posso? não? Pelo site já pega lá? Então. Pode falar. Desculpe, eu quero agradecer a oportunidade, Kátia, e desejar a todos muita saúde. E que vençam esse preconceito. Todos. Tá? Verdade. Obrigada mais uma vez, viu, doutor Paulo? Tudo de melhor na sua vida. Um beijo, bom fim de semana. Tudo de melhor para vocês e para todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigada mesmo. Olha, gente, o doutor Paulo Egídio é um dos maiores urologistas, eu acho que mais do que isso até, ele é um dos maiores entendedores dos medos masculinos. Porque quando a gente fala justamente em saúde masculina, em urologista, em próstata, como a gente comentou aqui, fica um preconceito muito grande, infelizmente, ainda. E ele sabe lidar com isso e falar com os homens de uma forma muito clara, né? E é um assunto muito delicado, né? É verdade. Vou te falar que é complexo. Para nós homens é complexo. Mas nós mulheres sabemos também o quanto desagradável é a gente ir para o ginecologista. É que vocês não entram na salinha com a gente. Eu acho que por mais que a gente passe por esse problema de gerações falando sobre o preconceito de ir, a gente tem que ir, não tem jeito. Não, tem gente. Que pensar na gente, na nossa família, no nosso futuro. Você fala, olha, é meia hora que eu vou ficar fazendo aqueles exames, que seja 1 hora dos exames gerais, e que pronto, vai me dar mais qualidade de vida, vai me dar a vida. Então por que não trocar uma vida por 1 hora só O apenas? doutor falou, né? A gente troca o óleo do carro, Então, quem vai cuidar da gente? Pois é. Agora, você sabe, Danilo, que a gente muitas vezes, quando vê uma história como essa, a gente fica apavorado. Você tem medo de pensar em neurologista ou não? Não, na verdade eu não penso. Não? Eu não penso não, Kátia. Eu acho que é gozado, Você né? é novinho, né? Não, mas até tem? por ter médico na família, eu acho que assim, a gente não. Eu, pelo menos, falando de mim, eu não penso muito, sabe? Nem essa doença e nem nenhuma outra. Nem nenhuma outra. Mas a entrevista mexeu aqui com os nossos ouvintes, muita participação aqui, as dúvidas, e o que é legal, né, Kátia, é ver os homens participando e fazendo perguntas. Eu acho que aí a gente já avançou muito naquilo que o Ricó trouxe, que é a questão do tabu, do preconceito. Então a participação da nossa audiência masculina aqui conosco é um sinal importante de que estamos avançando, né? É verdade. E você disse bem, o maior número de perguntas chegaram vindas dos homens e não das mulheres. E é isso que a gente queria alcançar mesmo.